Bom dia, boa tarde, boa noite. Esses são os arquivos digitais do Marcos. Pois bem, no vídeo anterior eu havia perguntado quem era aquele Pietro, quem poderia ser um certo Pietro que havia me adicionado em um app de inglês e que eu havia recebido o convite, sendo que é uma pessoa que eu desconheço, que eu não conheço. Bom, pois bem, eu deixei em aberto aquela indagação, eu soltei o vídeo no domingo, então vejam a coincidência. Na terça-feira, teria que vir ao meu apartamento uma corretora para olhar o apartamento e colocar o apartamento à venda na imobiliária dela. Mas essa corretora disse que não poderia vir e queria então mandar uma colega. Essa colega veio, olhou o apartamento todo, inspecionou o apartamento e ela se deparou então, ela fez algo inusitado, algo que ninguém nunca, nenhum corretor nunca havia feito. Ela parou diante da estante, onde, em uma certa divisão, havia um cubo mágico, e ela então fala: olha, você monta o cubo mágico. Então, esse é um fato inusitado, porque corretor, corretora, eles estão preocupados com o seu trabalho, que é, no caso, vender o imóvel, que é tentar encontrar um pretendente, que é cadastrar o imóvel quando ele não está cadastrado. Mas entrar em detalhes sobre alguma coisa que a pessoa tem na estante, então eu já achei bastante diferente. E aí ela disse que ela tem um namorado numa outra cidade que tem um filho que monta o cubo mágico. Citou isso, passou, e então depois ela se despediu, foi embora. E aí no mesmo dia, entrei em contato com ela e perguntei: olha, qual é o nome dessa pessoa do seu relacionamento aí que tem, então que monta o cubo mágico? E aí ela falou: olha, nós tratamos ele por Pi. Aí eu falei: tá, qual é o nome? Aí ela falou: Pietro. Então, eu considero que isso é uma coincidência muito grande, apenas 2 dias depois de eu ter perguntado, então, num vídeo, quem era aquele Pietro. Aparece então uma pessoa que, se eu não tivesse perguntado, ficaria em aberto essa situação, quer dizer, foi criada uma situação em que esse Pietro, esse segundo Pietro, né, entrou na história, sendo que eu não ia ficar sabendo se eu não tivesse perguntado, mas eu perguntei no mesmo dia, perguntei na própria terça-feira, e eu considero então essa situação uma coincidência muito, muito grande. Para se vislumbrar o tamanho dessa coincidência, basta imaginar que nós procurássemos em uma cidade qualquer uma imobiliária escolhida aleatoriamente, uma corretora qualquer, e chegando lá naquela corretora nós perguntássemos: você conhece algum Pietro? Você tem no seu âmbito familiar de relacionamento pessoal um Pietro? E ela dissesse: ah, sim, tem. Seria, então, esse mesmo tipo de coincidência. A probabilidade é infinitesimal, porque Pietro não é um nome comum. E mesmo que fosse um nome comum, as pessoas não têm todos os nomes comuns nos seus relacionamentos pessoais. E, além disso, ela não era a corretora que vinha, mas acabou vindo de última hora, e ela também se deparou diante de um objeto que ninguém nunca tinha feito menção. Esse foi um fato inusitado. E tudo isso para quê? Para entrar em questão, então, uma pessoa que chamaria Pietro, que, quando perguntada, ela não disse logo a princípio que era Pietro, ela disse Pi. E em seguida, então, eu insisti, então ela falou: é Pietro.